Olá, neste momento nós iremos trabalhar a soma dos termos de uma PA, a soma dos termos de uma progressão aritmética, né? Então, a fórmula para a soma dos termos de uma PA é dada por a índice 1 mais AN vezes N dividido por 2, tá? Então, essa é a fórmula que nós vamos usar. O S significa soma, o N é a quantidade de termos que estão sendo somados, a índice 1 é o primeiro termo, o AN é o último termo, N é a quantidade de termos, tudo isso dividido por 2. Eu coloquei aqui como nosso primeiro exemplo, um exemplo bem prático, né? Determine a soma dos termos da PA. 2, 4. Bom, só tenho dois termos. Então, somando 2 mais 4 vai dar igual a 6. Então, eu já sei que a soma dos termos dessa PA vai ser igual a 6. Então, veja só. Eu vou colocar isso aqui na fórmula para você mentalizar melhor o que está aqui. Então, vamos lá. Sn é igual a índice 1 mais AN vezes N dividido por 2. Essa aqui é a fórmula. Então, S2. Por que S2? Porque ela tem dois termos aqui. Ó. Tem o 2 e o 4. Tá? Dois termos. Igual a índice 1. Quem é o A índice 1? É o primeiro termo dessa progressão. A índice 1 é igual a 2. Mais o AN, ou seja, o último termo dela é 4. Tá? Vezes N, que é a quantidade de termos. Por que eu tenho 2 aqui? Ó? Porque ela tem somente dois termos. Tá? Tudo isso dividido por 2. Então, eu tenho aqui, olha, 2 mais 4, 6, que multiplica 2 e que também divide por 2. Né? Aqui eu fiz da seguinte maneira. S2 é igual a 6 vezes 2, 12, dividido por 2. Eu poderia ter cortado esse 2, ó, esse 2 com esse 2, sobraria somente o 6, tá? Mas eu fiz, olha, 6 vezes 2 dá 12, conservei o denominador 2, então ficou 12 dividido por 2 igual a 6. Então, está aqui a soma, né, usando a fórmula e o resultado conferindo aqui com a soma desses dois termos da PA. Então, vamos para o exemplo seguinte. Determinar a soma dos 30 primeiros termos da PA. 2, 5 e por aí vai, né? Então, veja só. Primeiramente, a fórmula da soma é essa aqui. Mas veja só. Nesse caso, eu tenho o primeiro termo, que é o 2. Quem é o AN? Eu não sei quem é o AN, o último termo da progressão, tá? Que a questão pediu para somar os 30 primeiros termos da PA. Então, o termo de número 30 vai ser quanto? Ele vai valer quanto? Não sei. Então, nós vamos usar a fórmula do termo geral para descobrir quem é esse termo de número 30, tá? Então, observe só, a n é igual a índice 1 mais n menos 1 vezes a razão. A 30, a índice 30, por que 30? Porque a questão pede a soma dos 30 primeiros termos, tá? Então, vamos colocar a índice 30 é igual a índice 1, tá? Que é o primeiro termo que está aqui, ó. A índice 1 vale quanto? 2. Mais n é a quantidade de termos, né? Então, ela tem 30 termos, que a questão está dizendo aí que são 30 termos. 30 menos 1 vezes a razão, né? A razão que é igual a 3. Aí você pergunta, mas onde encontrou 3?
Olha só, 5 menos 2 vai ser igual a 3. Tá? Aqui dá para descobrir a razão. Olha. 5 menos 2 dá 3. Esse é o valor da razão. Então, A índice 30 é igual a 2, que é o A índice 1, mais 30 menos 1 dá 29, que multiplica a razão, que é 3. Então, aqui a gente tem, olha, A índice 30 vai ser igual a 2, multiplicando 29 vezes 3 vai dar 87. Então, A índice 30 é igual a 2 mais 87 vai ser igual a 89. Tá? Então, o termo de número 30 é igual a 89. Então, agora sim, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó, tá? Então, veja só como nós vamos fazer. Sn é igual a índice 1 mais AN vezes n dividido por 2. Então, ó, S30, por que S30? Porque eu estou somando os 30 primeiros termos, tá? Então, veja só, S30 é igual a índice 1, ou seja, o primeiro termo dessa progressão é igual a 2, tá? Então, coloquei aqui, ó, 2 mais o AN, que era o último termo, o termo de número 30, está aqui, ó, 89. Encontramos aqui, ó. Então, coloquei 89 vezes N. N é a quantidade de termos, a quantidade de termos é igual a 30. Tudo isso dividido por 2. Então, S30 é igual a 2 mais 89, vai dar 91, vezes 30 dividido por 2 dá 15. Multiplicando 91 vezes 15 vai dar 1.365. Então, a soma de todos os termos, os 30 primeiros termos dessa progressão, vai ser igual a 1.365. Próxima questão. Um ciclista percorre 20 km na primeira hora, 17 km na segunda hora e assim por diante, em progressão aritmética. Quantos quilômetros percorrerá em 5 horas de treino? Então, veja só, coloquei aqui, ó, 20 horas, depois, 20 quilômetros, 17 quilômetros, e ele só vai diminuindo a quantidade de quilômetros, né? E a questão quer saber o seguinte, olha, quantos quilômetros ele percorrerá em 5 horas? Então, eu teria que somar, ó, 20 mais 17 mais o próximo termo até chegar na quinta hora. Mas eu não sei quantos quilômetros ele percorre na quinta hora. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou usar essa fórmula aqui, ó. Então, AN é igual a índice 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, A índice 5. Por que eu coloquei esse A índice 5? Porque são 5 horas de treino, né? Então, são 5 termos a progressão. Igual A índice 1, que é o primeiro termo. O primeiro termo é quanto? O primeiro termo é 20, tá? Então, tá aqui, ó, 20 mais N. Nós sabemos que são 5 horas, são 5 termos, né? Vai ficar 5 menos 1 vezes menos 3. Por que menos 3? Porque 17 menos 20 vai ser igual a menos 3. Tá? Você sempre vai pegar o termo seguinte menos o termo anterior. Então, vai ficar 17 menos 20 vai ser igual a menos 3. Então, A índice 5 é igual a 20, que é o primeiro termo, 5 menos 1 dá 4, vezes menos 3. Então, A índice 5 é igual a 20, mais 4 vezes menos 3 vai dar menos 12. Então, A índice 5 é igual a 20 menos 12, vai ser igual a 8. Ou seja, na quinta hora, ele vai andar apenas 8 quilômetros, tá? Então, veja só.
Usando a fórmula da soma, eu tenho Sn é igual a índice 1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, S5, porque S5, que são 5 horas, a índice 1, que é o primeiro termo, ou seja, ele começa percorrendo 20 quilômetros, mais 8, que é o AN, que nós descobrimos aqui agora, olha, o AN igual a 8, vezes N, que é a quantidade de termos, né, que são 5 horas, né, tudo isso dividido por 2. Então, a gente tem a soma dos 5 primeiros termos vai ser igual a 20 mais 8, 28, que multiplica 5 e tudo isso dividido por 2. Então, eu tenho S5 é igual a 28 dividido por 2 dá 14. Tá? Simplificando aqui, ó, 28 dividido por 2 dá 14. Vezes 5. Tá? Então, S5 é igual a 14 vezes 5 igual a 70. Então, somando toda a quilometragem rodada por esse ciclista, né? Então, durante as 5 horas, ele vai andar 70 quilômetros. Questão de número 4. Uma pessoa guarda R$ 7,00 no primeiro dia, 9 no segundo, 11 no terceiro e assim sucessivamente durante vários dias. Ao final de 10 dias, quanto ela terá guardado? Então, veja só. Nós vamos usar a fórmula da soma, tá? Agora, nós temos um detalhe aqui, ó. O primeiro dia, ela guarda 7, o segundo guarda 9, o terceiro 11. Mas, no 10º dia, ela guarda quanto? Não sei. Então, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó, para a gente descobrir o que ela vai guardar no 10º dia. Então, vamos lá. A N é igual a índice 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, a índice 10, porque ela aqui, ó, pede ao final de 10 dias, a índice 10 é igual a 7, porque 7? Porque no primeiro dia ela guarda R$ 7,00. Então, vai ficar 7 mais 10 menos 1 vai ser igual a 9, porque são 10 termos, menos 1 dá 9. Vezes a razão, que é 2. Então, você pega, olha, 9 menos 7 dá 2. 11 menos 9 vai dar também 2. Né? Então, a razão é 2. Conservei o primeiro termo aqui, ó, mais 9 vezes 2 dá 18. Então, a índice 10 é igual a 25. Ou seja, no 10º dia, ela vai guardar R$ 25,00. Agora, nós vamos somar, ó, 7 mais 9 mais 11 e vamos somando, né, até chegar no último termo, 25. Perceba que isso pode ser demorado se a quantidade de termo for uma quantidade maior. Então, o que nós vamos fazer? Vamos usar a fórmula da soma. Então, usando a fórmula da soma, nós temos Sn é igual a índice 1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, S10 é igual a índice 1, ou seja, o primeiro termo, no primeiro dia, ela guarda R$ 7,00, tá? R$ 7,00 está aqui, ó. Mais, no último dia, nós achamos aqui, ó, ela guarda R$ 25,00. Vezes 10, que é a quantidade de termos, vai ser 10 dias, ela guardando esse dinheiro, tudo isso dividido por 2. Então, somando aqui, ó, 7 mais 25 dá 32, 10 dividido por 2 dá 5. E multiplicando, S10 é igual a 32 vezes 5, 160. Então, ao final do 10º dia, ela tem guardado R$ 160,00. Beleza? Vamos para a próxima questão. Seu Juca resolveu dar a seu filho riquinho
uma mesada de R$ 300 por mês. Riquinho, que é muito esperto, disse a seu pai que, uma vez que em vez da mesada de R$ 300, ele gostaria de receber um pouquinho a cada dia. R$ 1 no primeiro dia de cada mês e cada dia R$ 1 a mais do que o dia anterior. Seu Juca, ele concordou, mas ao final do primeiro mês, logo percebeu que havia saído no prejuízo. Calcule quanto em um mês com 30 dias Riquinho receberá a mais do que receberia com a mesada de R$ 300. Então vamos analisar aqui, ó. No primeiro dia ele recebe R$ 1. No segundo ele recebe um a mais. Então 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. E aqui, ó, cada dia ele vai recebendo R$ 1 a mais, né? Se, por exemplo, olha, hoje ele ganhou R$ 4, amanhã ele vai receber 4 mais 1. Então vai receber R$ 5 e por aí vai, tá? Então, a questão, ela quer saber o seguinte, ó, quanto ele vai receber ao final de 30 dias, né? Quanto ele recebeu aqui, ó, a mais do que os R$ 300 que o pai tinha combinado a princípio. Então, vamos lá. Ó. A n é igual a índice 1 mais n menos 1 vezes a razão. A índice 30. Por que índice 30? Porque o mês tem 30 dias, conforme anunciado. A índice 1, ou seja, no primeiro dia ele recebe R$ 1, tá vendo? Olha, 1 mais n é a quantidade de termos, né? São 30 dias, então vai ficar 30 menos 1 vezes a razão. Quanto que é a razão? Ó, 2 menos 1 vai dar 1. 3 menos 2 dá 1. 4 menos 3, 1. Então, a razão é igual a 1. Então, a índice 30 é igual a 1, que é o primeiro termo, mais 30 menos 1 dá 29, que multiplica 1, que é a razão. Então, a índice 30 é igual a 1 mais 29 vezes 1 dá 29. Então, a índice 30 é igual a 1 mais 29 igual a 30, beleza? Então, aqui eu achei o AN, né? Que é o último dia do mês, ele vai receber R$ 30, né? Então, agora vamos usar a fórmula da soma. Então, SN é igual a índice 1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, S30, porque são 30 dias, o A índice 1, ou seja, ó, no primeiro dia ele recebe R$ 1, tá? Mas no AN aqui, olha, ele recebe, depois de 30 dias, no último dia, ele recebe R$ 30, vezes N, que é a quantidade de termos, ou seja, a quantidade de dias, dá 30, dividido por 2. Então, somando aqui, ó, 1 mais 30 dá 31, vezes 30 dividido por 2 dá 15. Então, S30 é igual a 31 vezes 15, vai ser igual a R$ 465. Então, a questão está dizendo o seguinte, olha, calcule quanto em um mês com 30 dias Riquinho receberá a mais do que receberia com a mesada de R$ 300. Olha só, ao final ele vai receber 465. Então, nós temos R$ 465 menos os 300 que o pai já daria para ele, né, os R$ 300, fazendo a subtração, olha, 465 menos 300 vai dar R$ 165. Então, ele vai receber R$ 165 a mais do que se ele tivesse aceitado a combinação que o pai havia feito com ele, ok?